Salve, salve pessoas! Se vocês estiverem me vendo bem, se estiver dando para me ouvir bem, escrevam aí sim, por favor. E sejam muito bem-vindos e bem-vindas à terceira aula da série Repensando Inteligência. Se tiver tudo bem aí no áudio e na imagem, mandem um joinha e um sim aí, por favor. Então, salve, salve, mais uma vez com a minha querida xícara de café. Isso é um pouco diferente para dar uma boa energia aqui para a aula. Enfim, já indo aqui para o conteúdo, eu vou fazer uma breve contextualização com a aula 1 e 2 e eu compartilho uma visão geral do que a gente vai ver aqui e a gente entra no conteúdo já de maneira bem rápida. Então, essa é a terceira aula da série Repensando Inteligência. A primeira aula, essas aulas vão ser disponibilizadas numa playlist no meu canal. E a primeira aula a gente abordou com uma visão geral sobre a ideia de inteligência voltada principalmente para a educação clássica, muito relacionada com a sabedoria em contraposição com a ignorância, na busca do bem transcendental da verdade. A gente comentou nessa visão geral que pode guiar, e é interessante que guie muito da nossa busca em relação a isso, que também acaba influenciando a nossa busca na faculdade e também na escola. A gente abordou bastante nisso e na segunda aula a gente comentou um pouco sobre a questão da memória. A gente falou um pouco antes disso sobre a diferença e detalhes do falar a verdade, do pensar a verdade, e dentro do pensar a verdade, como que a gente faz para consolidar isso mais na nossa memória, como que a gente faz para reter isso melhor. A gente conversou sobre memória de curto prazo, memória de longo prazo, alguns aspectos importantes da diferença de entender e aprender dentro e fora da sala de aula. Enfim, essa foi a aula 2. Nessa aula, e super resumir aqui aulas que tiveram aí na casa de 30 minutos. É provável que essa seja um pouco menor, mas como todos eu falei que tinham 20 minutos, ia ser 30, então eu chutaria que essa daqui vai ser de 20 a 30 minutos. Essa live. E nessa live aqui no tema 3, o que eu vou compartilhar aqui com vocês são 3... Fala, Léo Borges! Bom demais, vi que você entrou antes de você mandar a mensagem. Gratidão, meu amigo. Seguinte, voltando aqui que eu distraí. Leozão é show demais. O que a gente vai falar aqui hoje são 3 pré-requisitos importantíssimos para a gente estar falando sobre desenvolvimento de inteligência, que são a atenção, a memória e a linguagem. Eu vou aprofundar um pouco nisso nessa aula, falar especificamente sobre a atenção. Vou falar também por que ela é especialmente rara hoje em dia. Vou ao longo dessa aula. Fala, Will! Ó os caras, só gente gigante. A saudade de vocês. Vou falar por que é raro hoje em dia. Vou dar alguns motivos para isso ser realmente muito importante para vocês entenderem de forma contextualizada, motivos neurológicos, psicológicos, filosóficos, espirituais e religiosos e também profissionais. E ao final, eu vou buscar compartilhar, depois dessa visão geral, ideias em 3 áreas principais de como vocês podem desenvolver melhor na vida de vocês. Beleza? Então esse é o panorama geral, só para vocês não ficarem perdidos, mas confiem aí no processo. Quando a gente está falando dos 3 pré-requisitos para a inteligência, atenção, memória e linguagem, eu queria que vocês entendessem o tanto que isso é importante, e já era uma coisa que era observada aí pelo Aristóteles, se eu não me engano, 3 séculos antes de Cristo, e que ele percebia que isso era fundamental para a sua compreensão e conhecimento do mundo. Então qualquer conversa que você for ter sobre isso, que você ignorar esses pontos, vai ser problemático. Por quê? Tendo uma visão geral antes da gente entrar, segundo ele, não há nada que está na inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Tudo começa com uma primeira atenção. Uma atenção em relação ao mundo, uma atenção em relação à aula, uma atenção em relação ao livro. E aquele que escreveu o livro teve uma atenção com outro livro, com outra aula, com outra pessoa, com outro professor, com outros ensinamentos. E depois que a gente conhece o mundo, que você conhece coisas tão simples quanto uma cadeira, uma vaca, um cachorro, uma pessoa, o amor, a tristeza, exemplos de virtude, de vício, etc., tudo isso vai para a sua memória. Depois que passa da atenção, isso cai na sua memória e você pode reter ou não. A aula anterior foi sobre a memória, porque eu já queria dar algumas dicas mais pontuais sobre isso. Mas tem muitas pessoas que, por não fazerem algumas coisas que eu compartilhei na aula 2 sobre memória, você tem a atenção ruim, coloca e joga tudo no lixo, assim. Muitas coisas que a gente aprende, a gente acaba não consolidando muito bem. Mas depois que entra pela atenção e vai para memória,
para quem tá entrando aqui agora, eu tô buscando dar uma visão geral em relação a isso, não só você guarda a informação, acontece um fenômeno interessantíssimo, que é a gente consegue abstrair as coisas para pensar em conceitos gerais. Por que isso é importante? Porque isso vai ser a base do seu pensamento. Então, pensa no seguinte, você observou o mundo, você está observando uma vaca, supondo. Quando você está observando a vaca, você está vendo a vaca como um sujeito particular. Quando ela está na sua memória, você pode gravar essa informação desse sujeito particular. Mas mais do que isso, depois de ver várias vacas, você começa a fazer abstração de conceitos, de forma que esse conceito se refira a todas as vacas e nenhuma em particular. Por que isso é importante? Porque é só depois disso, desse efeito que a memória faz, que é muito mais do que só guardar, que você vai entrar na linguagem, que você vai conseguir estruturar esses conceitos em forma de esquemas, usando a lógica, para criar teorias em relação ao mundo. E o que acontece depois que você observou, que você foi para a memória, que você teve a linguagem para aprender uma aula, para aprender um livro, linguagens podem ser de português, enfim, da língua em si ou de matemática. Depois que você criou essa linguagem, você volta com a atenção confrontando com o mundo. Porque sempre essa via entra pelos seus sentidos, você constrói na sua memória os conceitos e relembra, você articula em teorias e você volta para confrontar essas teorias com a realidade. Beleza? Essa é a visão geral de uma concepção orgânica e sistêmica e unitária do conhecimento, especialmente por Aristóteles, que é bem interessante. Então, quando você entende isso, na aula 2 a gente falou mais sobre a memória, eu quero falar aqui especificamente sobre a atenção. Por quê? Se vocês entenderam isso que eu tô falando, presta atenção nisso. Eu juro que vocês vão entender muito disso na vida de vocês, várias coisas vocês estão fazendo errado, várias coisas vocês estão fazendo certo. E isso tem uma importância profunda, independente se a gente tá falando de Enem, de concurso, de faculdade, de autodidata, de relacionamento, sei lá, um bando de coisa. Qual que é o ponto? Quando você entende isso, a atenção é um fenômeno especialmente raro hoje em dia. E eu queria começar pontuando isso. Pera, tá desfocado aqui, uma hora esse negócio foca. Ou virei aqui para trás, peraí, voltei. A atenção é um fenômeno especialmente raro hoje em dia. O Cal Newport, no livro Deep Work, que tá em algum... Ah, tá longe ali, não vou pegar não. Ele fala assim, você já parou pra pensar que a nossa era é uma das eras que é mais marcada pela fragmentação da atenção, que é mais marcada pela fragmentação do foco? Para pensar nisso, meu celular tá aqui. Mas a gente está na única época da história da humanidade em que você perdeu a capacidade de sentir tédio. Você perdeu a capacidade de ficar sozinho com você mesmo. Isso é fundamental quando a gente está falando sobre atenção, porque para pensar nisso, a todo instante você tem um celular no bolso com um mundo de distrações que te impede de conseguir manter a atenção em qualquer coisa. Antigamente, vamos pensar no seguinte, para pensar o que era antigamente à noite, há séculos, quando você estava com sono. Você ligava uma vela, ou você conversava com alguém, ou você ficava pensando na vida, ou você ia ler alguma coisa. A gente não tinha essa infinidade de distrações que a gente tem. E por que isso é importante? Porque todo esse meio baseado num mundo de distrações está prejudicando cada vez mais a nossa atenção em qualquer coisa. A gente está perdendo a capacidade de manter a atenção numa live como essa. Se tem uma coisa que, se ela não tá engraçadinha, se não tá cheio de pilim-pim-pim, a gente já tá tendo um comichão para fazer outra coisa. A gente tá assistindo aqui, querendo mexer outra coisa. Você tá no cursinho, você tá ali no ensino médio, não consegue mais manter a atenção no professor. A gente não consegue mais manter a atenção em longos argumentos. Você vai pegar um livro, ó, A República de Platão, tá? Aqui, ó, chegou há pouco tempo, ainda nem abri. Esse livro aqui, você acha que é tranquilo de ler sem atenção? É óbvio que vão ter várias coisas chatas, mas a gente perdeu a capacidade de manter a atenção por longos períodos. Até em conversas com pessoas, na casa, com a família, jantar, a gente não consegue mais ficar olhando no olho do outro, a sustentar aquele silêncio, a realmente observar as pessoas e o mundo que a gente está vivendo. Isso marca até... Eu tô recebendo uma ligação do Paraná agora, acho que é spam. Coisa. Isso marca até a nossa incapacidade de ter atenção com nós mesmos. Lembra disso? Autoconhecimento você não consegue em livro. Envolve você ter momentos reclusos e sozinho, só você e seus pensamentos. A gente perdeu até isso. E quando você entende que a nossa época tem esse marco principal de uma fragmentação brutal da atenção, vale você começar a pensar, isso é importante ou não? Como isso impacta a minha vida? E aqui eu queria dar motivos neurológicos, psicológicos, filosóficos, espirituais, religiosos e profissionais para isso ser um grande problema ou uma grande solução na sua vida.
Vou dar uma visão geral aqui e pontual a respeito deles. Primeiro, neurológico. Na outra aula, a gente foi conversar um pouco sobre memória, e toda vez que você está falando sobre conhecimento, e lembrando que a base e a linha dessa série tem a ver com inteligência, estudos, sabedoria e, enfim, investigações sobre isso, toda vez que você sente aquela dor no seu cérebro de estar aprendendo alguma coisa difícil, isso não é só uma reestruturação do seu entendimento. Isso está gerando uma mudança nos seus neurônios, é uma mudança física. Quando você está focado em alguma coisa, o seu cérebro, e você coloca lá numa ressonância, numa PET-CT, ele brilha muito mais. O seu cérebro está em muito mais atividade para consolidar aquilo. O que isso quer dizer? Que sempre que você quer aprender algo difícil, sempre que você quer realmente observar melhor o mundo, sempre que você quer criar relacionamentos mais profundos e ter uma interação melhor com outra pessoa, e sempre que você está quebrando essa tensão, você neurologicamente está diminuindo a sua capacidade de consolidar conhecimentos, de observar o mundo, de abstrair melhor conceitos, de realmente entender melhor a realidade. Isso não é abstração, isso é uma coisa que acontece no seu cérebro. Então, se você está tentando aprender matemática e está lá com o celularzinho o tempo inteiro do lado, não reconhecendo que cada coisa tem o seu momento, você está prejudicando seriamente a sua capacidade de aprender, de entender, de ter atenção. Psicologicamente, outro motivo. Esse eu estou falando de neurônios. Quando você está falando no sentido psicológico, tem um conceito muito famoso chamado flow, que é o conceito de um psicólogo, se eu não me engano é psicólogo Mihaly, e aí o sobrenome dele é gigantesco, eu não sei falar o sobrenome dele, tem umas letras lá muito estranhas. O que é esse conceito flow? Ele está falando que os artistas, as pessoas, quando elas estão alcançando graus mais altos de produtividade e de felicidade e prazer na vida são quando elas estão num profundo grau de atenção em alguma coisa. Sabe aquele momento da sua vida, você poderia estar conversando com alguém, fazendo algum trabalho, alguma coisa, mas você perde a noção do tempo e você entra quase que numa dimensão diferente que você não vê o tempo passar e você se sente muito bem? Isso é muito atrelado à atenção. Se você, psicologicamente, começa a matar sua atenção, você está matando uma grande fonte não só de produtividade e criatividade, mas de sentir prazer e de se conectar profundamente com aquele momento, com um presente, que se chama presente porque é um presente. Outro motivo, já eu vou conectar um pouco mais disso com quão isso gera um diferencial para você no mercado e coisas que você pode fazer para melhorar. Mas eu quero que vocês entendam essa visão geral. Motivos neurológicos já falei, psicológicos já falei. Filosóficos. Qualquer concepção de uma boa vida bem vivida passa necessariamente pela sua capacidade de manter atenção nas coisas. Numa conversa, a sua capacidade de prestar atenção nessa live é um princípio, é um pré-requisito para você tirar qualquer coisa de bom nela. Quando você está no jantar com a sua família, se você realmente não presta atenção no olho de ninguém, isso afeta muito a qualidade do jantar, dos relacionamentos. Se você não presta atenção no seu companheiro, na sua namorada, na sua esposa, isso também afeta muito. Se você vai todos os dias para a aula e a sua mente está sempre divagando, já a gente vai investigar um pouco mais disso, você também está prejudicando muito essa boa vida. Uma boa vida, filosoficamente, diferentes escolas de filosofia vão bater nisso de diferentes formas, envolve a sua capacidade de contemplar, de parar e pensar, nem que seja sobre o mundo ou sobre você mesmo, ou sobre todas essas reflexões bonitas que surgem disso. E sem me delongar, indo para o outro ponto, a gente falou neurológicos, psicológicos, filosóficos, espirituais e religiosos. Até se você for falar em questão de espiritualidade e religião, é um pré-requisito também que você aprenda a desenvolver melhor a sua atenção, a sua contemplação. Quem já foi numa missa ou em eventos religiosos de diferentes religiões, quem já rezou, quem realmente passou a buscar ter uma contemplação de algo superior, também percebeu que a atenção é algo que está marcando, que influencia profundamente isso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você lembra daquilo que eu falei anteriormente, que a nossa época tem um grau de distração e de matar a nossa atenção de maneira bizarra, você percebe que isso não é algo fofinho, não é que você é mais distraído. Isso está afetando profundamente a sua capacidade de aprender, de ser mais produtivo, de cultivar mais felicidade, de viver uma boa vida, de se relacionar melhor e de ter contemplações mais profundas, inclusive de esferas religiosas. Dito isso, entrando num aspecto muito mais pragmático, o Cal Newport fala, a sua capacidade, grava isso no seu coração,
A sua capacidade de manter a atenção por longos períodos de tempo em coisas importantes é um superpoder do século XXI. O Cal Newport tem vários livros que ele fala sobre estudos, produtividade, que escreveu Deep Work, que em português eu acho que é trabalho focado, ele fala é um superpoder do século XXI. Por quê? Pensa nisso. Se você só é bom em fazer coisas que você consegue fazer distraído, se tudo que você está fazendo na sua vida você consegue fazer de maneira distraída, possivelmente isso não é importante o suficiente. E se não é importante o suficiente, não está agregando valor o suficiente. Logo, se você consegue viver uma vida que é marcada, em muitos sentidos, por dedicação rasa, em coisas que não são tão valiosas, você está construindo o seu pilar profissional em algo que vai ser facilmente substituído. Por outro lado, se você, apesar de todas as suas dificuldades, de realmente reconhecer o quanto você está distante desse ideal, se você começa a buscar isso, cada vez mais você está conseguindo algo raro e valioso, que vai ser um grande diferencial, especialmente na era do conhecimento. Faz sentido isso que eu estou falando? Isso que a gente está falando é muito mais do que só foco para Enem. É como que você consegue ser senhor do seu tempo, ser senhor do seu corpo, de forma a escolher quando você vai escolher ir fundo nas coisas da vida. É falar assim, dessa vez eu escolho ir fundo no estudo por 2 horas. Vai ser difícil, eu vou ter distração, mas eu escolho ir fundo. Eu escolho ir fundo nesse relacionamento, nessa conversa, e não triscar no celular. Mas quando você querer ir para o celular, que seja uma escolha ativa. Você fala, olha, tá no momento que eu quero ir, eu terminei aquilo que é importante. Enfim, que seja uma vida muito mais refletida do que meramente passando por impulsos. Beleza. Quando você começa a pensar sobre isso, vale você começar a refletir. Beleza, Augusto. E indo aqui para a reta final. Como que eu posso cultivar mais isso na minha vida? Todas essas coisas teóricas que eu falei, tem muita gente que fala, fala logo as coisas que eu tenho que fazer, eu não quero esse blá blá blá. Sempre tem uns comentários aí estranhos lá, que interpretação ruim, mas assim, sempre tem umas coisas assim. E aqui, não é só para falar faz A, B e C, é realmente importante, eu acho, a gente começar a entender os princípios por trás das coisas que estão afetando a qualidade da nossa vida, para que a gente age de uma forma diferente. Dito isso, eu quero compartilhar 3 áreas para a reta final sobre como você pode aumentar e melhorar a sua atenção, seja para estudos, autodidata, relacionamentos, para a sua vida de forma geral. A primeira área é o seu corpo, a sua biologia, a sua fisiologia. Como assim? Nessa primeira área, adianta você estar dormindo profundamente mal, só comendo porcaria e tentando ter uma atenção boa com força de vontade? Você pode até conseguir, mas vai ser extremamente mais difícil. Quando você quer ter uma boa atenção, é extremamente importante que, antes de tudo, você esteja refletindo como está o seu corpo. E um dos hábitos que mais vão influenciar isso na sua vida é o sono. Sono, um dos principais. Como que você tem dormido? Pensa nisso. Se você todo dia acorda e tá que nem um zumbi, com aquela vontade de morrer na hora que acorda, fica o dia inteiro, ou que cai aqui no café que nem eu, isso pode ser muito ruim. Eu tomo café porque eu sou um viciado mesmo, assim. Mas eu durmo muito bem. Isso facilita muito pra mim. Outra coisa, adianta tentar ter força de vontade, sei lá, tem um Metafísica de Aristóteles aqui, ainda não li, já folhei, é um livro bem pesado. Você acha que se você encher a cara, ficar bêbado e tentar ler o Metafísica de Aristóteles, força de vontade só ajuda? Claro que não, você vai se embananar completamente. Então o primeiro ponto não é abstrato, é como que está o fundamento do seu corpo. E se você está tentando falar de atenção dormindo de maneira porca, a sua atenção vai ser porca. E é muito provável que a qualidade da sua vida e do seu aprendizado seja porco. Por outro lado, dormindo bem é um simples hábito que melhora a qualidade da sua vida de maneira bizarra em todos os termos relacionados à atenção. O segundo ponto, ambiente. Como que está o seu ambiente? Inicialmente, a gente falou sobre, a minha biologia vai influenciar muito a qualidade da minha atenção.
Mas e o seu ambiente? Você está estudando? Tiveram algumas vezes na minha vida que eu tentei estudar na cantina. É óbvio que vai dar errado. Toda vez que você estuda num lugar que todo mundo tá passando, tá te cumprimentando, é prazeroso, porque é muito mais legal conversar do que estudar. No ensino médio, poucas vezes eu estudei na cantina, toda vez dava errado. Na FGV, tinha vez que eu estudava lá no DA, o DA é bonito pra caramba, tem piano, tem o sofá, tinha até um sushi man no diretório acadêmico, um negócio muito louco. Só que toda hora a gente passava, era horrível. Aí eu passei a procurar um local em que eu ficaria isolado. Isolado para eu terminar de fazer o que eu tinha que fazer com qualidade e rápido. Então vale você pensar, como que tá nisso? Mas um dos pontos principais, se você tem mania de ficar com o celular aberto enquanto você está estudando, se você fica procurando coisa em WhatsApp, procurando coisa em Google o tempo todo, tirando dúvida, foto da tarefa toda vez que você está fazendo, você não está sério o suficiente. Por quê? Porque o celular é uma máquina de distração. Eu tô falando pra vocês jogarem o celular fora, pra vocês realmente deixarem isso na vida? Óbvio que não. Eu não só trabalho com isso, como eu consigo, acredito, usar isso pra coisas realmente muito, muito boas na minha vida. Mas eu sou extremamente consciente da hora que eu vou usar isso. Se eu tô lendo um livro, ele, de forma geral, tá desligado no modo avião e eu não tenho nenhuma notificação no meu celular. Se eu vou estudar alguma coisa, é celular longe. Se eu quero pesquisar alguma coisa, eu anoto num papel e depois eu vou. Porque do contrário, você vai fragmentar a sua atenção. Outra coisa, ficar estudando toda hora em grupo. Estudo em grupo não é realmente estudo. O estudo profundo é individual e solitário. Momentos em grupo são bons momentos de conversar sobre alguns entendimentos ou de fazer testes um com o outro. Mas é fundamental que você tenha momentos sozinho. Então, você já refletiu sobre o seu corpo. Como que tá? Alimentação, exercícios e sono. Pra mim, o exercício é o mais difícil, é a área que eu mais peco. O sono hoje em dia é uma coisa que eu tenho priorizado muito. Infelizmente, o sono é um dos hábitos angulares mais importantes para isso. Depois, como que tá o seu ambiente? No meu quarto, eu tenho uma TV aqui. Graças a Deus, faz anos, eu nem tinha consciência aqui. Ela não passa TV, não passa nada, eu acho que ela nem tá funcionando. Isso me ajuda muito. Eu não tenho... assim, no meu quarto, de forma geral, eu não uso ele muito... Eu não tenho tantas distrações, eu busco colocar o meu quarto desde frases. Sério, para pensar nisso. O seu ambiente, ele estimula você a fazer o que você quer fazer? O fato de eu ter os meus livros no meu quarto me ajuda. O fato de eu ter um bando de papel e caneta ajuda. O fato de eu ter frases interessantes no quarto me ajuda. E o fato de eu jogar o meu celular longe quando eu vou estar ajuda muito. O terceiro ponto, e o último, que eu queria falar. Dado tudo que a gente falou, você tem aspectos biológicos e fisiológicos, ambientais para melhorar a sua atenção. E o terceiro é psicológico. Em algum sentido, você só vai conseguir treinar sua atenção se você continuar tentando treinar sua atenção. E como você treina a sua atenção? É resistindo à tentação da distração. É evidente que é muito mais difícil resistir à tentação da distração, que pode ser uma procrastinação, quando você está com sono, cansado, comendo mal, cheio de celular, Netflix em volta. Agora, se você está com sono bom, seu ambiente já está bom, isso já facilita, mas mesmo assim, você vai ficar com vontade de distrair. Aí o que você faz? Tenta resistir, tenta resistir, tenta resistir. Nem que você crie blocos de estudo de 30 minutos. E nesses 30 minutos você treina e tenta resistir. Por que eu estou falando isso? Porque de nada adianta o seu corpo tá bom, o ambiente tá bom, se com um livro a sua mente não para. Eu vou falar isso, tem dia que minha cabeça não para e é dificílimo continuar lendo. Mas é realmente quando você fala o que eu faço? Às vezes eu tô lendo, a situação tá difícil pra caramba, assim, eu fico pensando em várias outras coisas, às vezes eu fecho o livro, começo a andar em volta da mesa, olho pro teto, olho pra uma mosquinha, olho pra uma formiguinha, fico pensando em coisas absolutamente desnecessárias e inúteis. Aí, o que eu faço? Eu respiro fundo, fecho o olho, começo a respirar e falo, vou tentar de novo, e volto. É interessantíssimo como que às vezes você entra num flow, e quanto mais você tenta fazer isso, melhor você tende a ficar. Dito tudo isso, e fazendo uma síntese aqui da live para amarrar melhor para vocês, e a essência aqui da live do que eu queria compartilhar é essa, 3 pilares e pré-requisitos fundamentais para a sua inteligência são sua atenção, sua memória, sua linguagem. Na aula 2 a gente falou sobre a sua memória, a gente vai explorar isso melhor em outras lives também. Hoje a gente falou sobre a atenção, porque tudo começa na atenção, vai para a sua memória e você vai
entender a linguagem dos outros e articular o seu pensamento através de linguagens. E dentro de linguagens entra também muito leitura, técnicas de estudo, como você tem consolidado o seu conhecimento. E a gente vai explorar muito disso por aqui. A ideia dessa live é continuar sendo uma série semanal, em que a gente tenha a oportunidade, a liberdade de conversar aqui sem ter um roteiro necessariamente muito rígido, mas de tocar em temas que são muito importantes para a nossa vida e que, sem dúvida, se vocês pararem para pensar, isso influencia o seu ensino médio, o seu cursinho, a sua faculdade, os seus estudos, o seu trabalho, de uma forma que é bem interessante. Quanto à live 2, eu ainda não postei no YouTube porque eu tive um erro na renderização, dependendo de quando você estiver assistindo isso aqui ou se você estiver vendo já no canal, isso já esteja resolvido. Quanto aos PDFs de cada aula, que eu vou fazer um PDF resumão com ideias fodásticas e muito boas sobre cada uma das lives e materiais extras, mas eu vou disponibilizar exclusivamente para os alunos e membros da Estoicos. Eu ainda não terminei, por erro meu mesmo, tentei conciliar com outras coisas, não consegui, mas idealmente eu vou soltar os 3 PDFs juntos. Respirem fundo, confiem em mim, que eu vou liberar lá, para quem estava me perguntando, e desculpa aí que foi um erro meu isso. No mais, espero que a live tenha sido proveitosa para vocês, uma ótima vida, e que vocês estejam realmente muito mais presentes na vida de vocês, e que a gente realmente busque fundo naquilo que a gente se propôs, beleza? Um grande abraço e vamos que vamos!